Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu vim trazer no dia de hoje o racional daquela operação que eu postei nos meus stories no Instagram. Uma venda contra a tendência, porém após o cumprimento do objetivo. Então vem comigo que eu vou te apresentar agora esse cenário completo e o que me fez tomar a decisão de vender no dia de hoje. Primeiramente aqui, gráfico anual, eu passei um dos meus primeiros vídeos exatamente quando o mercado se encontrava aqui embaixo nesse fundo e alertei sobre a possibilidade de ser só um fake choke, né, lá no gráfico semanal, né, um fake choke do semanal. Então eu alertei exatamente que tinha muita chance desse fundo aqui ser um fundo de indução, e que a expectativa do movimento era renovar topo. Então, realmente, o preço ele concluiu o que eu havia montado há 2 meses atrás. Então, acabei cravando essa movimentação e aqui a gente teve o boss do mensal. Então, a partir do momento que a gente tem o boss do mensal, um boss válido, porque houve captura de liquidez, agora estamos trabalhando com essa última movimentação aqui de alta, sendo esse fundo para esse topo. Então, dentro dessa movimentação, vamos ter 2 regiões para seguir comprando, que será exatamente essa região aqui de OF, então deixa eu marcar aqui como um quadrado, e exatamente a outra região seria esse ponto aqui inteiro, tá. Então a gente teria essa região inteira refinando para esse pavio, com a nossa expectativa de dar continuidade. Então, beleza. Após o mercado concluir o ciclo externo do range do mensal, agora eu posso cair o fractal e buscar ali o que está acontecendo no time inferior. Então, quando eu vou lá para o gráfico semanal, né, aqui no gráfico semanal, eu não consigo também buscar por nada. Então, a gente vai ficar de olho nesse order block do mensal, beleza? Que a gente identificou lá pelo time frame maior, e aqui pelo próprio semanal eu consigo identificar a minha última estrutura. Então, até que o mercado passe desse fundo aqui, pessoal, estamos trabalhando com essa última onda de alta. Então é aqui dentro que eu quero me preocupar. O que tem aqui dentro dessa movimentação para o mercado seguir de alta. Nesse caso, a gente também não consegue ver mais nada aqui pelo gráfico semanal. Então eu posso cair novamente para o gráfico diário. A partir do momento que eu caio aqui para o gráfico diário, eu tenho a informação basicamente igual ao semanal. Ou seja, o mercado está reto. Isso quer dizer o quê? Que tanto essa estrutura aqui, que é do diário, ela vai ser também do gráfico de 4 horas. Por quê? Porque a gente teve aqui a captura dessa liquidez e a quebra desse topo. Então, lá pelo semanal, eu identifiquei essa quebra do diário e quando eu caí para o diário, eu confirmei que realmente é uma quebra válida. Porém, quando eu venho aqui para o diário, né, eu não consigo identificar um choque de fluxo. Isso quer dizer para mim que tanto o diário quanto o gráfico de 4 horas são a mesma estrutura. Então, o diário e o 4 horas estão compartilhando o mesmo fundo e o mesmo topo. Então eu posso novamente cair o fractal nessa situação para achar o que fazer no dia, né. E quando eu vou lá para o gráfico de 4 horas, aqui sim eu consegui identificar o meu choque de fluxo. Então exatamente aqui nesse fundo, foi aonde o mercado realizou o choque de fluxo, ou seja, agora ele me indica que iniciará o pullback dessa movimentação aqui do diário. Por quê? Porque eles estão compartilhando a mesma estrutura. Então quer dizer que a partir desse momento o mercado iniciou o pullback da movimentação. Com qual objetivo? Buscar uma zona de demanda para seguir a movimentação de alta. Lembrem-se sempre, se o preço está subindo, a expectativa é que ele continue. Então, quando a gente vem aqui, no dia de hoje, que o mercado estava exatamente aqui, ó, exatamente aqui, vocês conseguem ver que, nesse caso, o mercado havia feito o choque de fluxo, porém ele parou aonde aqui, pessoal? Na ineficiência, olha só. Ele não parou em lugar nenhum. Ineficiência não é POI, né? Então não tem por que a gente pensar ainda na continuidade compradora. Então eu ficaria atento com qual região? Exatamente esse ponto aqui de OF do gráfico de 4 horas. Então é exatamente nesse ponto aqui que eu ficaria atento para dar continuidade ao movimento comprador. Então, se o mercado não chegou na região de demanda, não tem por que eu pensar ainda em venda, tá? Então, a partir do momento que eu identifiquei esse cenário, pelo próprio gráfico de 4 horas, eu consigo identificar o meu choque de
fluxo. Então, se o mercado passar aqui dessa região, pessoal, eu consigo entender que agora a movimentação está alinhada para queda e eu posso buscar por vendas mais confirmadas. Então, quando eu caio novamente o fractal para o gráfico de 1 hora, eu consigo reparar exatamente aqui nesse movimento que o preço ele começa a criar para mim uma série de mitigações. De que maneira? O preço buscou exatamente esse OF de 1 hora, depois estabeleceu o order flow exatamente nesse outro OF de 1 hora, e ele veio seguindo essa série de mitigações. Então eu tenho o mercado ele dando início ao choque de fluxo, restaurando o order flow e uma série de mitigações restaurada aqui pelo próprio 1 hora, me fortificando que eu posso continuar seguindo o gráfico de 1 hora, um movimento vendedor nesse caso. Então, quando eu identifiquei essa movimentação, pessoal, é aonde eu fiquei atento para dar continuidade nessas vendas. Então, olha só, a gente tem o mercado concluindo o ciclo do mensal. Então, opa, ativou a liquidez externa. A gente tem o mercado realizando o choque de fluxo no 4 horas. A gente tem, dentro do choque de fluxo, um segundo choque de fluxo novamente, que foi exatamente esse fundo que eu identifiquei lá pelo 4 horas. Então, você já tem uma movimentação de baixa, duas movimentações de baixa. Você já tem 2 ranges a seu favor para fortificar a ideia de você seguir essa movimentação de queda. E a partir disso, agora eu quero buscar minhas confirmações no LTF. Por quê? Porque eu opero na micro, né, pessoal? Eu opero no time menor. Então, quando eu vou lá para o gráfico de 15 minutos, o preço acaba dando continuidade nesse movimento, exatamente nesse ponto, e acaba buscando essa minha outra região de OF, do próprio gráfico de 15 minutos, que foi exatamente essa regiãozinha aqui que o mercado acabou buscando. A partir disso, eu não consigo fazer mais nada aqui pelo gráfico de 15 minutos. Por quê? Porque o gráfico de 15 minutos, ele está apenas com candle, eu não opero padrão de candle, eu opero ranges. Então eu posso cair novamente o fractal para o gráfico de 5 minutos. Aqui no gráfico de 5 minutos, eu consigo observar que a gente estava trabalhando com essa última movimentação válida do gráfico de 5. Por quê? Porque o mercado ele havia capturado exatamente a liquidez desse topo e quebrado o fundo. Então, me indicava que, através do order flow do H1 que a gente identificou e o choque de fluxo, era para mim seguir esta movimentação aqui de baixa. Então, após o mercado criar essa estrutura, capturar essa liquidez, exatamente aqui nesse ponto, e buscar aquela região do 15 minutos, agora eu preciso aguardar o quê? Novamente um choque de fluxo. Para quê? Para mim poder seguir vendendo. O que me indica que possivelmente aqui está o gráfico de 1 minuto. Então, se o mercado passar aqui desse fundo, ele vai estar alinhando para mim, aonde eu posso buscar minhas operações de venda a favor da macro. Então, vocês veem que o mercado ele alinhou exatamente aqui nesse ponto e novamente deixou mais um ponto aqui de order flow, aonde o mercado tenderia a voltar aqui para seguir de baixa. Então, eu já poderia executar uma ordem direto de venda aqui, no fechamento dessa ineficiência, com o meu stop loss acima do topo. Porém, galera, eu gosto sempre de operar com confirmação a mais. Então, após o mercado chegar na região, o que que eu fiz? Eu busquei um alinhamento extra lá pelo gráfico de 1 minuto. Então, após o mercado buscar aquela região do gráfico de 1 minuto, eu esperei novamente, pessoal, um choque de fluxo, que foi exatamente a perca desse fundinho aqui, ó. Então, quando o mercado perdeu esse fundo, que foi exatamente com esse candle, eu marquei essa minha zona de oferta e posicionei minha ordem exatamente aqui nessa região, com o meu stop loss acima desse topo e o meu alvo primário estava exatamente aqui na quebra desse fundo. Por quê, pessoal? Olha só, gráfico de 5 minutos. A gente acabou de vir aqui mitigar a região dos 15 minutos, que é essa região com esse quadrado cinza. Capturamos a liquidez de 5 minutos. Então, aqui a gente tem nosso ciclo interno e aqui a gente teria o nosso ciclo externo. Então, o meu alvo primário seria exatamente aqui na quebra desse fundo, pagando exatamente o meu 3R. Ou o segundo alvo seria onde?
lá naquela região do gráfico de 4 horas que a gente identificou pelo time frame maior. Então, após identificar um range de baixa, um order flow, captura de liquidez, choque de fluxo no minuto, reteste da região e choque de fluxo novamente, foi onde eu posicionei a minha ordem. O mercado acabou indo ali me executando e no próprio candle já virou e já deu a reação. E quando passou desse fundo, foi aonde eu posicionei o meu BE e surfei o movimento até a quebra desse fundo, pagando exatamente o meu 3Rs, que era o que eu estava buscando no dia de hoje, aonde eu finalizei o dia com apenas um clique e um clique certeiro, logo no início da manhã, próximo ao horário das 9. E quando a gente vê ali aonde que o mercado foi, olha só, pessoal, quando ele se desenvolve, demorou um pouco a movimentação, teria voltado, mas olha só a região que ele foi buscar, exatamente a região que havíamos mapeado. Isso tudo eu fiz com antecedência, né? E eu até poderia buscar esse alvo, mas para mim 3R está de bom tamanho e eu botei no bolso e finalizei o dia de hoje. Valeu, pessoal, tamo junto. E se vocês quiserem que eu traga um cenário macro, comenta aí.